Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre alguns conceitos relacionados ao treinamento esportivo ou treinamento físico. Um conceito que é muito discutido na literatura e que é fundamental se conhecer melhor para você poder fazer uma boa prescrição de treinamento é o conceito de carga. A carga do treinamento ela é, na realidade, um conceito que abrange praticamente todas as atividades que são feitas no processo de treinamento. Então, o que é carga? Qualquer agente estressor, qualquer agente que vá romper aquele estado de equilíbrio existente entre os órgãos que constituem o nosso organismo e o meio ambiente, nós podemos entender como carga. Traduzindo isso ou falando numa linguagem mais próxima da prática, nós podemos entender como carga todas as repetições de determinados exercícios, todo o peso que é levantado, toda a massa que é levantada, a velocidade de corrida, a velocidade de natação, a velocidade de ciclismo, o ritmo de uma dança, a velocidade de deslocamento de um atleta de um esporte coletivo. Dentro da carga ainda, não separando em volume e intensidade, nós temos também, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma modalidade coletiva de invasão, que é o futebol. Fulano percorreu 400 metros acima de 20 km por hora. Então, isso é uma métrica, é um valor que pode ou não ser considerado para ajustar o processo de treinamento. Nesse sentido, a literatura científica nos últimos anos, especialmente aí nos últimos 10 anos talvez, tem discutido muito o conceito de carga e falando o seguinte: olha, tem a distinção de carga externa e a carga interna. Eu particularmente não gosto dessa definição de carga interna. Eu vou explicar o porquê. Concordo com alguns colegas que eu já conversei sobre isso, especialmente o professor Guilherme Agostini da UFO, que está hoje na UFO. Nos conhecemos desde a época da UFSCar, quando ele fez o mestrado, e eu fazia mestrado. Mas a carga, ela é um agente estressor que vai romper esse estado de equilíbrio do nosso organismo, e ela se a gente for analisar o pé da letra, sempre externa. O que é a carga? É a velocidade de corrida. Então, o indivíduo está correndo, por exemplo, a 15 km por hora na esteira. Eu posso chamar isso de intensidade, que se soma à carga, que é o todo. E aí as pessoas, a literatura, os autores falam assim: a carga interna. Bom, carga interna seria a resposta fisiológica ou perceptual em relação à carga que é executada. Então, por exemplo, o indivíduo está correndo a 15 km por hora, o indivíduo percorreu 400 metros acima de 20 km por hora num jogo de futebol. Esses valores são as cargas. Ou lá na musculação, o indivíduo fez 3 séries de 10 repetições com 100 quilos. 3 vezes 10, 30, vezes 100, vai dar um valor que pode ser chamado de carga. Então, esses valores, essas variáveis, elas são a carga. A resposta do organismo a essas cargas é chamada também de carga interna, embora, repito, eu acredito que não é um termo adequado, embora esteja aí na literatura, tá bom? Então, para mim, existe carga externa, não tem essa de carga interna. Carga interna não existe. O que existe é uma resposta fisiológica. Por exemplo, eu estou correndo a 15 por hora e a frequência cardíaca foi para 150 batimentos por minuto, tá? Essa é a minha resposta, 150 BPMs,
15 km por hora. Muito bem? 15 km por hora é a intensidade externa que se constitui de uma carga. A resposta do meu organismo a essa carga, a esse estresse, porque a carga são todo o conjunto de estresse, a resposta fisiológica é de 150 batimentos por minuto. Pode ser que um outro indivíduo faça a mesma velocidade, 15 km por hora, e a resposta fisiológica dele seja, por exemplo, 180 batimentos por minuto. Então, se o indivíduo A, correndo a 15 km por hora, responde a 150 batimentos por minuto, indivíduo A, e o B, na mesma velocidade, 15 km por hora, responde a 180 batimentos por minuto, o que nós podemos inferir? Que o indivíduo A está melhor preparado para enfrentar esse estresse de correr a 15 km por hora. Por quê? Porque ele sente, entre aspas, menos, pelo menos do ponto de vista de resposta de frequência cardíaca, claro, considerando que os dois tenham a mesma idade e outras similaridades, tá bom? Mas isso não é carga interna, embora seja chamado. Isso sim representa o quê? A resposta ao estresse. Nós podemos entender também dentro da ciência as variáveis, qualquer área estuda isso, nós temos a variável independente, que é a causa, e a variável dependente, que é o efeito dessa causa. Portanto, a carga do treinamento, ela é a variável independente, ela é a causa. É por causa desta carga, correr a 15 por hora, por exemplo, eu terei determinados efeitos agudos, frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, ou frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto, e assim por diante. Portanto, a carga do treinamento, ela se refere a quase tudo, ou a tudo que é feito. Fisiologicamente, isso pode ser quantificado como resposta de consumo máximo de oxigênio, que é o quanto de oxigênio o nosso organismo consegue captar do ar atmosférico, que em nível do mar é de aproximadamente 21% do ar atmosférico nós temos o oxigênio, captar esse oxigênio do ar atmosférico, transportar por meio do nosso sistema cardiovascular, respiratório, sanguíneo e ser metabolizado lá dentro das células, lá dentro das mitocôndrias por minuto. Esse é o VO2, o consumo de oxigênio. É uma resposta à carga que está sendo feita. Se eu estou caminhando a 6 km por hora, se eu estou correndo a 10 km por hora, se eu estou correndo ainda mais rápido a 18 por hora e assim sucessivamente, tá? Então, dentro desse contexto, o controle da carga, por que se utiliza esse nome? Controle de carga. Os treinadores que fazem um trabalho bem feito, um trabalho sério, ele tenta, pelo menos, ou deveria controlar a carga de treino. Isso é como se fosse um controle mesmo. Eu estou com a caneta aqui, mas imagina um controle de uma televisão. Você consegue controlar o que você quer assistir, mais tempo, menos tempo, não é assim? Então, o controle da carga de treino é algo fundamental dentro do treinamento esportivo. Por isso que nós temos que entender esses conceitos de carga, intensidade e volume, por exemplo. São alguns conceitos básicos do treinamento. Tá legal? Nós sabemos, por exemplo, que para você melhorar a sua capacidade de desempenho, você está nesse nível, para você subir hierarquicamente, melhorar o seu condicionamento físico, consequentemente o seu desempenho, nós temos que ter uma capacidade de suportar cargas melhorada, aumentada. Sabemos também que cronicamente, isso é a longo prazo, as cargas progressivamente elas vão aumentando. Nós vamos falar isso mais quando a gente falar de princípio de sobrecarga progressiva. Mas também sabemos que o excesso de carga pode ser um dos fatores que causam lesões, um dos fatores que causa lesão. Agora, o indivíduo estar acostumado, estar adaptado a suportar essas cargas de maneira
boa, isso é ótimo, conseguindo fazer os processos de recuperação e aplicação de cargas, ele vai ter a longo prazo uma proteção às lesões. Em outras palavras, a chance de lesões diminui bastante naquele indivíduo que suporta altas cargas, tá bom? Outro conceito então que está embutido dentro do conceito de carga é a intensidade. Eu vou falar aqui rapidamente. Conceitos na literatura tem vários conceitos. O meu objetivo aqui não é falar sobre conceitos ou sobre treinamento, e sim falar conceitos que sejam mais próximos da realidade prática. Para quê? Para capacitar você que está acompanhando aí a pensar melhor o processo de treinamento e finalmente aplicar melhor esse processo, tá bom? Então, o que é intensidade de treinamento? A intensidade, ela pode ser dada, pode ser pensada como sendo o grau de dificuldade de determinada atividade física, o grau em relação ao seu máximo. Então, por exemplo, numa escala de 0 a 10, sendo que 10 é extremamente cansativo, extremamente difícil manter essa atividade física, e 1 é uma atividade física quase que zero, quase que nada, quase que repouso. Então, dentro dessa escala, inclusive existe uma escala que chama-se percepção subjetiva de esforço, a escala de Borg, adaptada, que vai de até 10, é uma forma de ter um indicativo de intensidade o quê? Interna. Internamente, o indivíduo ele percebe aquela atividade e essa percepção dele em relação ao esforço que é feito, ele vai dar uma nota. E esse valor vai ser registrado para depois o treinador controlar o treino. Ou seja, bom, se ele fez, vamos dar outro exemplo, 30 minutos a 15 km por hora de corrida, 30 minutos a 15 km por hora de corrida, e deu nota 8, tá bom? Hoje, daqui uma semana, na mesma situação de descansado, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, vamos supor que ele deu nota 10, para a mesma velocidade e mesmo tempo. O que aconteceu? Alguma coisa ocorreu ali, porque antes ele deu 8, hoje ele deu 10, quer dizer que essa sessão de hoje, para ele, embora em termos absolutos, em termos externos, foi exatamente a mesma, 30 minutos, 15 por hora, é isso que eu falei, né? É exatamente a mesma coisa, digamos que na mesma temperatura, e agora ele percebeu que ele nota 10, ou seja, ele está mais cansado do que ele esteve na semana passada. Então tem alguma coisa aí que está causando isso, que é lógico que tem que ser analisado com calma para se entender, tá bom? Então, a intensidade, esse grau de dificuldade em relação ao máximo, ela pode ser dada, por exemplo, percentual da frequência cardíaca máxima, 100% da frequência cardíaca máxima é o máximo possível que o seu coração consegue trabalhar em termos de batimentos. Isso é comum utilizar em atividades de endurance, corrida, natação, ciclismo. Na musculação, no treinamento de força, 100% de uma repetição máxima. Então, após você descobrir qual que é o seu valor de 100%, você consegue trabalhar. Bom, eu vou trabalhar 80% da frequência cardíaca máxima, ou eu vou trabalhar a 80% de uma repetição máxima para aquele exercício, ou eu vou trabalhar com a nota de 7, de 0 a 10 na percepção de esforço. Tá bom? Então, intensidade tem a ver com o grau de dificuldade da tarefa. Ela pode ser chamada externa quando a gente fala, por exemplo, de velocidade de corrida, velocidade de natação, de ciclismo. Ela pode ser dada como percentual da frequência cardíaca máxima, percentual do VO2 máximo e de outros indicadores que existem na literatura, tá bom? Mas em geral é algum percentual em relação ao máximo, tá bom? Então, desculpa, acho que eu não deixei muito claro. Intensidade externa é o que está fora, velocidade, o peso, ou melhor, a massa que é levantada na musculação. A intensidade interna é o que está dentro, ou seja, quanto que eu tenho de resposta de frequência cardíaca para essa intensidade? 80%, 70%, 90%? Tá bom? Então, essa é a intensidade interna.
Também é chamado de intensidade interna a percepção subjetiva de esforço. De 1 a 10 eu dou nota 7, eu dou nota 8, eu dou nota 9, tá? Ainda dentro da intensidade, além de externo e interno, nós temos também que entender a intensidade, por exemplo, absoluta e a intensidade relativa. O que é absoluta? É o peso que eu estou levantando. Então, por exemplo, o indivíduo A vai lá e levanta 100 quilos na extensão de joelhos. Tá bom? Vou anotar aqui para não me perder nos exemplos, tá? O indivíduo A levantou 100 quilos. O indivíduo B levantou 80 quilos. Então, o valor externo ou intensidade absoluta, 100 quilos para A, 80 quilos para o B. Tá bom? Agora, digamos que o indivíduo A, ele pese, a massa corporal dele seja de 100 quilos também. Eu vou dividir agora o peso, a massa, o correto é falar massa, a massa que ele mobiliza em uma repetição máxima, 100 quilos, pela massa corporal dele, que também é 100 quilos, para facilitar a minha vida aqui. Então, deu o quê? 1 quilo de peso que ele mobiliza para cada quilo de peso que ele tem no seu corpo. Então, dá o quê? 100 dividido por 100, 1. Isso significa o quê? Que ele tem uma força ou uma intensidade relativa de 1. 100 quilos ele mobiliza e ele pesa 100 quilos o seu peso corporal. 100 por 100 dá 1. E vamos supor que aquele indivíduo que está com 80 quilos de massa corporal, também aquele que levanta 80 quilos de massa, de peso lá na musculação, ele pesa, por exemplo, vamos supor que ele pesa 70. Então eu vou dividir 80, que é o que ele levanta, por 70, que é o que ele pesa, tá? Então deu o que? 1,14. Relativamente, o indivíduo B, ele tem mais força do que o indivíduo A, porque o indivíduo A, a força dele é de 1 para 1. O indivíduo B, ele consegue levantar mais peso do que ele pesa. Então dá 1,14. Isso é chamado também, ou pode ser chamado também, de intensidade relativa. Tá legal? Em algumas modalidades esportivas, o que vale mais a pena é a intensidade absoluta, halterofilismo. Desde que o indivíduo tenha uma massa corporal para fazer parte daquela categoria, quanto mais ele levantar, melhor para ele, para a performance dele. Já há algumas modalidades em que o peso corporal, a massa corporal tem que ser transportada na corrida ou no salto em distância, por exemplo, é mais interessante, ou talvez, mais interessante mesmo, a força relativa. Isso é, ele conseguir mobilizar, conseguir levantar mais massa externa, mais peso lá na musculação, no agachamento, do que a massa corporal dele. De tal maneira que alguns trabalhos mostram, por exemplo, que essa relação ideal, por exemplo, no agachamento, tá, seria aí em torno de 2 para 1, ou seja, um indivíduo de 80 quilos, ele teria que levantar no teste de uma repetição máxima do agachamento 2 vezes a sua massa corporal, 2 vezes 80, 160. Então, se ele levantar 160 quilos no agachamento e ele pesar 80 quilos, ele está aí com uma variável de 2, ou seja, a força relativa dele é de 2 vezes a sua massa corporal total, o que vai lhe dar grandes vantagens, não só de performance, mas também em relação à prevenção de lesões. É claro que não é só isso, né? Quando nós estamos explicando, a gente fala das variáveis, nós falamos das variáveis de forma separada, específica, né? Mas depois é lógico que nós temos que juntar todo esse quebra-cabeça para poder aplicar isso melhor lá no treinamento. Tá legal? Só para encerrar, então, eu vou dar aqui mais um exemplo de intensidade absoluta, tá? Vamos pegar aquele mesmo exemplo que eu tinha dado. Intensidade absoluta. O indivíduo A está lá correndo a 15 km por hora e tem 150 batimentos cardíacos como resposta na hora ali. Está mantendo mais ou menos 150 batimentos cardíacos. O B está fazendo a mesma velocidade,
só que ele está respondendo com 180 batimentos cardíacos. O A 150, o B 180 batimentos por minuto. Absolutamente, os dois estão tendo respostas em batimentos cardíacos, 150 e 180. E relativamente, para falar agora do conceito de intensidade absoluta e relativa, aí nós teríamos que ver o quanto que esse 150 representa em relação ao máximo desse indivíduo, tá bom? Então pode ser, por exemplo, que esse indivíduo A que está lá com 150 batimentos por minuto, tá? Ele está trabalhando a 60% da frequência cardíaca máxima dele, que é então relativamente 60%. E o B, que está lá com 180, vamos supor que ele está trabalhando a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Nesse caso, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, o indivíduo B está tendo uma maior intensidade. Absoluto 180, relativo 70%. O A absoluto 150 batimentos por minuto, relativamente 60%. Mas pode ser o contrário, tá? E no caso específico da frequência cardíaca, isso tem a ver com a idade do indivíduo, né? Nós sabemos que quanto mais velho nós vamos ficando, mais baixa é a nossa frequência cardíaca máxima. Tá legal? Então, eu espero que tenha ficado claro isso. E desses conceitos aí do treinamento, o mais importante, na minha opinião, é o conceito de carga. Então, carga se refere a tudo que é feito ao longo de uma sessão, ao longo da semana, ao longo de um mês, por exemplo, no processo de treinamento. Por isso que é fundamental o treinador ele registrar isso, anotar isso, para depois ele poder olhar isso aí e perceber, olha, eu estou na 7ª semana, a carga agora ela está maior do que na primeira em 20%. E daqui a 1 ano? E daqui 2 anos? Se esse processo continuar? Tá legal? Isso é fundamental ser controlado para que o treinador consiga aplicar o princípio de sobrecarga e ao mesmo tempo para que ele consiga prever, ou pelo menos tentar prever alguns problemas e reduzir a aplicação de cargas no processo. Então a carga ela é a causa, o efeito são as respostas fisiológicas, são as respostas perceptuais. Tá legal? Variável independente, causa, carga, efeito, frequência cardíaca, percentual de frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, tá bom? E outras variáveis que possam ser monitoradas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no futebol, hoje com a tecnologia do GPS, e o GPS ficando, ainda não é preciso totalmente, tá? Tem muito erro ainda, principalmente em distâncias curtas, mas é lógico que isso vai evoluindo ao longo do tempo. Tem algumas equipes de elite que nem fazem mais testes físicos. Por quê? Porque não dá para repetir esses testes ao longo da temporada, não dá tempo. Então eles monitoram os treinos e os jogos especialmente e veem lá, bom, jogador X, ele percorreu 12 km no total, desses 12 km ele percorreu X metros acima de 20 por hora, X metros acima de 15 por hora, acima de 10 por hora. Então tem diferentes faixas de velocidade e é possível ver então os aspectos aí, tanto de velocidade de deslocamento, como de distância acumulada em cada uma dessas faixas. E isso tudo dá, evidentemente, um valor de carga, tá? Dependendo da faixa de velocidade, isso pode ser considerado como mais estressante, tá bom? E aí eles olham lá, por exemplo, qual que é 80% da velocidade máxima desse jogador? Vamos supor que é 16 km por hora desse jogador específico. Tá, então eu sei que 16 km por hora para esse jogador específico representa para ele 80% do máximo dele. E aí
Talvez isso ao longo da temporada vá melhorando, vai para 16,5, ou pode ser que piore, tá bom? Então, isso tudo não tem uma receita de bolo pronta, mas é uma forma de analisar o que tem sido feito, tá bom? Também há, por exemplo, o controle de carga, ou pelo menos a quantificação da carga de Edwards, que é um método, que aí tem que ter o equipamento frequencímetro, e você tem lá, por exemplo, entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima, 70 e 80, 80 e 90, 90 e 100, várias faixas de frequência cardíaca, e aí você tem uma constante na frente. Então é possível multiplicar quanto tempo o indivíduo ficou, vamos supor que ele ficou lá 20 minutos a 60% da frequência cardíaca máxima. Então eu multiplico isso por 1, vou ter um valor lá no final. E de 90 a 100 é bem mais intenso, então eu vou multiplicar isso por 4. E aí vou ter um outro valor ali. Depois eu somo tudo e tem um valor final lá embaixo. Tá bom? Então é também uma outra forma de se olhar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos várias ferramentas para olhar e procurar, tentar pelo menos controlar o treino. O outro que é muito usado e muito mais simples é a percepção subjetiva de esforço da sessão. Então vamos supor que o treinador apresentou lá a escala de 1 a 10 e o indivíduo deu nota 5 para aquela sessão, e ele treinou 30 minutos, tá? Estou anotando aqui para não me perder no exemplo. Deu nota 5, 30 minutos. Eles multiplicam então 5 vezes 30, vai dar o que? 150 unidades arbitrárias. Então essa foi a carga desse atleta hoje. O colega dele também treinou 30, mas deu nota 10. Vou exagerar aqui para ficar claro o exemplo, tá? 10, uma escala que vai de 1 a 10, de percepção do quanto que foi difícil a sessão durante 30 minutos, 10 vezes 30, 300. Ou seja, um indivíduo deu 150 de carga no total para essa sessão, o outro deu 300. Depois que é feito isso, tem que ser analisado. Por que o indivíduo, o B, deu 10 e o outro deu 5? Por que um então percebeu 150 de carga e o outro 300, o dobro? Será que o B, que deu 10, está muito mal fisicamente? Ou será que ele se esforçou muito mais do que o outro? Então, a partir, juntando tudo isso, por exemplo, eu posso ir lá e olhar o GPS e vir e falar assim, não, o B realmente ele percorreu muito mais distância do que o A em alta intensidade, por isso que ele deu uma nota maior, e não porque ele está mal fisicamente, ou o contrário, ele percorreu pouco e deu uma nota alta, entenderam? Então, isso tudo tem que ser analisado, e é isso que vai salvar a nossa profissão. Se a gente não tiver esse cuidado de entender esses conceitos, olhar, como sempre eu falo, olhar os detalhes, olhar para os detalhes, olhar a folha dos seus detalhes, tem que olhar os detalhes, mas depois tem que pegar isso e tentar encaixar naquele ambiente, naquele quebra-cabeças que é macro. Então, olhar a folha, mas olhar a árvore também. E o que essa árvore representa para essa floresta? Tá bom? Quem conseguir fazer isso, que não é fácil, vai ter sucesso. E eu falo que vai salvar a profissão, porque se fosse fácil, qualquer um faria, tá bom? Ainda mais hoje que qualquer um entra online e fala qualquer coisa que quiser e infelizmente a maioria fala muita besteira. Então é isso por hoje, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou salvar, isso fica aqui no Instagram e eu vou colocar lá no YouTube. Por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube, se você gostou, se você tem alguém para divulgar, e principalmente deixem as perguntas como comentários, porque isso ajuda o nosso canal, tá bom? Eu não ganho nada para isso, e também não estou preocupado com ter quantidades grandes de seguidores, porque eu sei que isso tudo é uma tremenda enganação, tá bom? Não estou pagando nada também para ter seguidores, não sei se você sabe, mas para você ter muitos seguidores de uma vez você tem que pagar, e como eu não estou ganhando nada, eu não vou pagar nada, eu prefiro qualidade, tá bom? Prefiro ter aqui 1, 2 que aproveitem esse conteúdo, que comentem e que questionem, tá bom? Também não sou o dono da verdade, tá bom? Eu não usei nenhuma referência aqui. Por quê? Porque a ideia aqui não é falar sobre o processo de treinamento. E isso tem gente que faz e faz muito bem, tá bom? A ideia aqui
é apresentar conceitos que estejam mais próximos do entendimento, para que você seja capaz de pensar o processo de treino e, lógico, aplicar esse processo. Tá bom? Muito obrigado e até terça que vem. Sempre, todas as terças-feiras, a gente vai fazer algo parecido. Um abraço.